Bom dia, boa tarde, boa noite, Sorores Frateres iniciados. Esse é o terceiro vídeo sobre o estudo do regimento interno do Priorado de Santa Maria de Belém do Grão-Pará. Sou o cavaleiro professor Rafael Marinho Pinheiro e saúdo-vos. Artigo 21º. As assinaturas dos cavaleiros serão precedidas de 1 a 3 cruzes e da inicial FR para os fráteres e SOR para as sorores. Por exemplo, FR, 2 cruzes, SOR, ponto, 2 cruzes. A cruz será tripla para o grão-mestre, grão-senescal e grão-marechal, dupla para os grão-priores, priores autodignatários, mestre e grão-cruz, simples para os comendadores e oficiais e grão-oficiais e somente a inicial FR ou SOR para os cavaleiros e dama. Linha A. Artigo 22º. Os membros da ordem devem prestar juramento de que vão trabalhar contra a fraqueza da alma, toda a miséria e toda a ignorância em todo sofrimento, encorajar no melhor de si as obras da beneficência e da misericórdia, operar segundo as diretivas do magistério, com ardor e confiança pela reaproximação com igrejas e paróquias e pela construção de um continente livre e cristão. Terceiro, manter firmemente a palavra e as ações, o espírito cavalheiresco e defender a ordem social quando essa ordem está fundada sob o respeito dos valores cristãos da civilização. Artigo 4º. Observar estritamente os estatutos, os regulamentos e os costumes da instituição e se adaptar rigorosamente às instruções, mandamentos do magistério e dos oficiais designados por este. Quinto, conduzir um capítulo somente quando o número de participantes for igual ou superior a 3 participantes. Sexto, honrar os dignatários da ordem e praticar uma solidariedade ativa e fraternal com respeito a todos os membros e principalmente a hierarquia. Exaltar, sétimo, os grandes feitos dos primeiros cavaleiros do templo e perpetuar a memória dos mártires da ordem. Oitavo, a defesa incessante do espírito e ideais dos antigos cavaleiros templários. Nono, a colaboração diligente em todas as ações e tarefas para que forem designados, bem como a participação nas atividades inseridas na missão da ordem. Décimo, a própria divulgação da ordem. 11º, prestar juramento por escrito de amor, fidelidade, compromisso e respeito a Deus, Jesus Cristo, Virgem Maria e a ordem do templo. Artigo 23º. São interditos a ordem e rejeitados da companhia dos irmãos. Primeiro, os membros de partidos, sociedades ou seitas cujas determinações ideológicas e as atividades são dirigidas contra a fé cristã. Segundo, os perturbadores da justa paz pública, os inimigos da ordem social, assim como os negadores da finalidade espiritual de cada homem. Terceiro, os culpados de escândalo. Quarto, aqueles dentre os irmãos que vierem a faltar gravemente às leis da cavalaria, aos estatutos e regras, às obrigações e aos juramentos assumidos ao entrar na ordem, ou que vierem a perturbar a vida desta. Quinta, os que praticarem proselitismo de qualquer espécie. Sexta, aquele que ausentar-se de reuniões e eventos da ordem sem justificativa plausível a seu superior, sendo levado a adormecimento após 3 faltas seguidas sem a prévia justificativa. Sétima, aquele que repassar estudos, rituais ou qualquer documentação da ordem ao trem sem autorização superior. E oitava, todo membro desta dita ordem que vier a cometer essas infrações ou outra que desabone sua conduta ou a ordem deve ser submetido ao Supremo Magistério e apresentar sua defesa sendo sujeito de acordo com a sua infração a adormecimento, suspensão, perda de posto ou banimento. Artigo 24. As insígnias da ordem são a cruz, a placa e o colar. A cruz.
É a pátia adentrada pela cruz grega branca da Ordem de Cristo, de ouro esmaltada, de vermelho e branco, de 52 milímetros de comprimento. Bem, a placa é de prata, de 85 milímetros de diâmetro, com 8 raios, entremeados por 5 outros menores, todos diamantados, contendo ao centro um círculo esmaltado branco com a cruz patriarcal vermelha reduzida e na moldura de ouro, aplicada uma coroa de louros formada por duplas palmas de ouro esmaltada em verde. C. O colar em uso é simples, formado por um cordelete com 10 nós náuticos, 9 contas com a cruz da ordem, finalizando com a venérea encimada com uma coroa de ouro. Parágrafo único. Ao grão-mestre é destinado o uso do colar. Letra D. As faixas ou torçais da ordem são preto para oficial, branco e preto para comendador e grã-oficial, vermelho para prior e grão-cruz, vermelho e branco para grão-prior e mestre templário e verde dourado para grão-mestre. Artigo 25. Os cavaleiros portam a cruz tal de madeira pendida de um cordão preto com 3 nós à volta do pescoço. A nossa venera é o símbolo do cavaleiro templário. Artigo 26º. Os oficiais portam a mesma cruz à volta do pescoço. 27º. Os comendadores portam a cruz pátia, vazada por uma cruz grega branca, pendida de uma faixa de 37 milímetros de largura vermelha, à volta do pescoço. Artigo 28º. Os grã-oficiais portam a mesma cruz, pendida de uma faixa vermelha de 37 milímetros de largura, à volta do pescoço e a placa do lado esquerdo do peito. Artigo 29º. Os grã-cruzes portam a mesma cruz, pendida de uma faixa vermelha de 37 milímetros à volta do pescoço e a placa do lado esquerdo do peito. Artigo 30º. Os membros do grão-magistério poderão usar a faixa branca e vermelha de 37 milímetros à volta do pescoço com a cruz pendente e a placa do lado esquerdo do peito. A linha A. Os priores e grão-priores poderão usar a faixa vermelha de 37 milímetros à volta do pescoço com a cruz pendente. A linha B. As pessoas que portam a cruz do mérito, cruz, faixa de 40 milímetros de comprimento encimada por um laurel de ouro em semicírculo. A faixa é preta à volta do pescoço. Artigo 31º. Os cavaleiros de todos os graus que usarem as insígnias, faixa, placa e colar devem os usar de forma correta. Artigo 32º. O traje social dos cavaleiros da ordem é a seguinte. A linha A. Paletó preto, calça preta, sapatos pretos e gravata preta ou listrada de branco e preto com camisas de manga comprida branca. As damas usam vestido preto discreto com sapatos pretos ou terninho preto com blusa por baixo branca. A linha B. O uniforme de gala. Ele é branco com calça preta com botões dourados, insígnias e torçal na cor do grau que possui. Oficiais preto, comendadores e grão-oficiais branco e preto, priores e grã-cruzes vermelho, grão-priores e mestres vermelho e branco, grão-mestre vermelho e dourado. Parágrafo único. O uniforme de gala poderá ser modificado com a anuência do Supremo Magistério. A linha C. O manto que vai até os tornozelos é em pano branco, com a cruz da ordem aplicada sobre o ombro esquerdo, bordada, costurada, de 30 milímetros de comprimento por 30 milímetros de largura. A partir do grau de comendador, a cruz passa a ser vazada pela cruz grega branca, sendo o interior do manto de cor branca. O hábito por baixo do manto será branco, com a cruz da ordem no peito. A partir do grau de comendador, a cruz passa a ser vazada pela cruz grega branca. Não será permitido o uso destes paramentos em outras instituições ou entidades sem a autorização prévia do Supremo Magistério. Artigo 33º. Somente os cavaleiros oficiais da ordem
têm direito de usar o uniforme de gala, o manto, o distintivo e outras insígnias correspondentes aos seus graus. Parágrafo único. O Registro Mundial da ITA, OMT, dá informações sobre os membros que perderam sua qualidade de membros ou mudança de funções. Um manual com anuência do grau magistério pode ser feito para explicar certos artigos dos estatutos, que poderão ser revisados a cada 9 anos. Artigo 34º. A ordem ela é constituída das seguintes unidades administrativas. Primeiro, Supremo Magistério. Segundo, Grão-Priorados. Terceiro, Priorados. Quarto, Comendadorias. E quinto, Casas Templárias e Preceptorias. Artigo 1º. O Supremo Magistério, órgão máximo do comando da ordem, é composto por um grão-mestre, um grão-senescal e um grão-marechal. Segundo, o grão-priorado é um órgão de gestão territorial mais abrangente e deve ser composto por no mínimo 3 priorados ou 51 cavaleiros. É composto pelo grão-prior, indicado pelo Supremo Magistério, que indica os demais cargos, que são senescal, marechal, mariscal, chanceler, mestre de cerimonial, mestre de armas, mestre de instrução, guardião da Virgem, capelão e drapier. Terceiro, o priorado é um órgão de gestão territorial menos abrangente que o grão-priorado e deve ser composto por 3 comendadorias ou 21 cavaleiros. É formado pelo prior, que é indicado pelo grão-prior, que indica os demais cargos, que são os mesmos do grão-priorado. Artigo 4º. A comendadoria é um órgão de gestão menos abrangente que o priorado e é composto por um comendador, que é indicado pelo prior, que indica os demais cargos, que são senescal, mariscal, mestre de cerimonial e o guarda da Virgem. Quinto, a Casa Templária Preceptoria é um órgão de administração local e menos abrangente que a comendadoria e é formada por um preceptor nomeado pelo comendador que indica os demais cargos, que são o senescal e o mariscal, certo? Então, aqui são as unidades da nossa ordem, do Supremo Magistério à Preceptoria. Continuando, artigo 35º. As funções dos cargos existentes nos órgãos de gestão são as seguintes. Primeiro, senescal, que é o segundo do dirigente, encarregado da aplicação da justiça e controle da administração física de uma casa, ou seja, é o governador físico. Marechal, substituto do senescal, que em sua ausência fica encarregado das atividades externas da casa a qual faz parte, atividades de campo, disciplina e logística. Ele é o governador de campo. Mariscal é o secretário. Ele é responsável pela parte documental, como atas, prestação de contas, regimentos, livro de assinaturas, datas comemorativas, natalícias e a tesouraria. Chanceler. A sua função principal é de guardião dos selos, insígnias e brasões da ordem da casa, verificando sempre se estão corretamente aplicados e nos seus lugares. Guardião de chaves e o primeiro a chegar no capítulo e abrir o templo para preparação. Mestre de cerimonial. Auxiliar do chanceler, mentor espiritual dos ritos. É responsável pela condução dos ritos em capítulo, deve auxiliar na preparação do templo para o capítulo e orientar os participantes sobre como proceder no mesmo. Mestre de armas, auxiliar do mestre de cerimonial nos ritos. Verificador de armas no capítulo, guardião do regente e das formas corretas de saudação. Mestre de instrução, responsável pela instrução e formação de membros da ordem, verificador de trabalhos que serão apresentados no capítulo. Capelão,
orientador espiritual de uma casa, responsável por celebrações, eventos religiosos, agendas com a igreja e instituições cristãs. Guarda da Virgem, guardião da imagem da Virgem Maria no capítulo ou em eventos, mantenedora da chama da Virgem viva e seu vaso florido. Drapier é o verificador de vestimentas, faixas, placas, insígnias, se todos estão paramentados corretamente para um capítulo ou evento. Artigo 36º. Todos os casos omissos no presente regimento serão resolvidos pelos órgãos administrativos de acordo com a hierarquia, em harmonia com a tradição cavalheiresca da OMT-ITA, podendo serem dirimidos, em última instância, pela intervenção do Supremo Magistério. Belém, aos 20 dias de março do ano de 2022. Assinaram em aprovação deste regimento os membros do Supremo Magistério. Meus irmãos, aqui nós encerramos o estudo do regimento interno de nosso priorado e saúdo-vos. Que a Virgem Negra do Templo esteja sempre convosco. Que Deus os abençoe.